Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor de matemática e esta é uma aula de matemática financeira. Eu sou o professor Abend. Vamos começar? Bom, nesta aula, nós vamos tratar sobre o tema renegociação de dívidas. Vamos começar? Diogo comprou um veículo 0 quilômetro, cujo valor à vista foi R$ 98.000. Não dispondo de recursos para pagamento à vista, deu 70% de entrada e financiou o restante em 36 prestações mensais iguais e sucessivas a juros compostos de 3% ao mês. Responda: qual o valor das prestações? Bom, então, se eu quero calcular o valor das prestações, o PMT, e eu tenho o valor presente, que foi o valor financiado, então a fórmula é essa aqui. O fator de prestação vai ser 1 mais i elevado a n vezes i sobre 1 mais i elevado a n menos 1, onde i é a taxa de juros e n é o número de prestações. Então, se ele comprou o carro que custa 98.000, mas ele deu 70% de entrada, foi porque ele financiou os outros 30%. Então, o valor presente, ele vai ser o valor presente que a gente vai trabalhar, que é o valor financiado. 30% de 98.000. Vamos calcular isso? Então, eles são o mesmo que, 98.000, enter. Multiplicar por 30 e dividir por 100, para achar os 30%, é o mesmo que multiplicar por 0,3 vezes 29.400. Então, o valor a ser financiado por ele, o PV, vai ser 29.400. Então, vamos substituir na fórmula. PMT vai ser igual. Esse valor presente aqui, 29.400, que multiplica 1 mais a taxa é 3%. Então, você pega o 3, divide por 100, soma 1. Vai achar 1,03 elevado a 36, porque são 36 prestações, multiplicado pela taxa. 3% é 3 dividido por 100, 0,03. Então, embaixo, no denominador, de novo, 1 mais a taxa, 1,03, elevado a 36, menos 1. Agora, a gente precisa usar a calculadora. Bom, eu vou usar HP, mas eu vou usar o programa financeiro da HP, tá? Então, esse PMT vai ser igual a PMT. Qual vai ser a nossa resposta? Então, vamos para a calculadora. Bom, o valor financiado, 29.400, é o PV. Eu quero saber o PMT. O valor futuro tem que ser zero, porque não pode sobrar nada no final. Valor futuro zero. 36 é o número de prestações, N. E a taxa é 3%, I. Aí eu vou calcular o PMT. 1.346,63. O sinal é negativo mesmo. Porque se eu recebi um financiamento de 29.400, eu agora pago as prestações, por isso negativo. 1.346,63. Então, aqui, 1.346,63. Era isso mesmo? Isso. Então, a primeira pergunta está respondida. Quanto é que ele vai pagar por mês? Nos próximos 36 meses? R$ 1.346,63. Bom, agora eu coloquei umas hipóteses aqui para renegociação dessa dívida. Então, ele tem esse compromisso. Ao final de cada um dos próximos 36 meses, ele vai pagar R$ 1.346,63. Vamos à próxima pergunta. Supondo que, imediatamente após o pagamento da 20ª prestação, ele queira quitar imediatamente o financiamento, o restante do financiamento, quanto ele deveria pagar? Então, a ideia é, imediatamente após o pagamento da 20ª prestação. Então, ele já pagou 20 prestações. Das 36, restam 16. Então, se eu quero pagar agora, né, ele no caso, ele quer pagar agora, você tem que calcular
o valor presente das 16 prestações que restam. Porque o que ele pagou, ele já pagou, ele não precisa mais prestar conta. Ele só tem que prestar conta do que ele deve. Então, lembre, matemática financeira é hoje e o futuro. O passado já passou. Então, eu tenho que calcular o valor presente, vou escrever a fórmula, tá? O valor presente das prestações que a gente tem, que são elas 1.346,63. Então, como é que fica esse fator aqui de valor presente? 1 mais i elevado a n menos 1 sobre 1 mais i elevado a n vezes i. Vamos substituir, então, ó. Esse valor presente vai ser o PMT, 1.346,63, que multiplica em cima da fração, ó, 1 mais 3% elevado a 16, que restam 16 prestações, menos 1 sobre 1,03 elevado a 16 vezes 0,03. Então, precisamos calcular esse valor presente. Vou usar o programa financeiro da HP. Então, eu vou aproveitar também na HP que ó, esse valor aqui, 1.346,63, já está lá. A taxa de juros também já foi informada do cálculo anterior. Então, olha só, esse aqui é o PMT. O que que mudou? Mudou que restam 16 prestações. 16N. A taxa não mudou. Eu quero o valor presente. O PMT já está informado, eu quero o valor presente. Então, qual é o valor presente? Quanto é que ele teria que pagar para quitar a dívida hoje? 16.915,18. Então, 16.915,18. Bom, mas e se a renegociação da dívida envolver uma outra hipótese? Então, vamos baixar mais um pouquinho aqui. Olha, supondo que imediatamente após o pagamento da 22ª prestação, ele queira quitar o restante do financiamento com um único pagamento no final do 25º mês. Quanto ele deveria pagar? Bom, então se ele pagou a 22ª, é porque das 36 ele deve 14. Eu tenho que achar o valor presente das 14 que ele deve. E aí depois, ó, 22ª prestação. Então, 22º mês. Ele quer efetuar um pagamento único no 25º. Então, ó, 23º, 24º, 25º. Então, eu vou achar o valor presente da dívida no 22º mês e depois calcular esse valor futuro no 25º mês. Então, vamos lá. Valor presente da dívida. Então, é PMT, que multiplica. Eu estou escrevendo a fórmula. É a mesma fórmula que a gente usou na hipótese anterior. Elevado a n menos 1, 1 mais i elevado a n vezes i. Então, o PV vai ser igual, ó. O PMT, quanto é que era o PMT mesmo? Vamos lembrar aqui? É 1.346,63. Então, aqui, olha, 1.346,63. A taxa, 1 mais 3% elevado, ó, restam 14 prestações, menos 1, 1,03 elevado a 14 vezes 0,03. Então, mais uma vez, eu vou utilizar o programa financeiro. Então, observe que o valor da prestação é o mesmo, lá no PMT, eu não vou mudar. O que que eu vou mudar? O 14 aqui, porque eu vou achar o valor presente das 14 que restam. Então, vamos lá. Ó. 14N. A taxa não mudou, o PMT não mudou, PV. 15.211,65. Então, esse valor presente é 15.211,65. Bom, se ele fosse pagar de uma vez, após o pagamento da 22ª prestação, ele pagaria 15.211,65. Mas não é isso que vai acontecer. Ele não quer pagar agora, ele quer pagar só no 25º mês. Ou seja, 2 meses depois, perdão, 3 meses depois do 22º mês.
do pagamento da 22ª prestação. Então, fórmula para calcular o montante a partir daquele valor presente. Qual é o valor presente no 22º mês aqui, ó? É o 15.211,65. A taxa é 1 mais 3%, elevado a 3 meses. Então, vamos calcular esse valor futuro. Vou usar o programa financeiro da HP. Olha, 15.211, vou dar um Enter aqui. Ó, 15.211 é o valor presente. O prazo, eu quero o valor futuro daqui a 3 meses. Então, 3N. Ó, nesse caso, não tem PMT. Zero PMT. E eu quero o valor futuro. 16.622,18. Ou seja, no final do 25º mês, vai pagar 16.622,18. Deixa eu só confirmar se o valor é esse mesmo. 16.622,18. Vamos para mais uma hipótese de renegociação daquela dívida? Supondo que imediatamente após o pagamento da 14ª prestação, então se ele pagou 14, é porque restam 22, né? Se ele pagou 14, para as 36, restam 22. Por dificuldades em pagar as prestações, ele queira diminuir o valor dos pagamentos mensais. Ou seja, aquele pagamento mensal de 1.346,63, eu vou até escrever aqui para não esquecer, ó. 1.346,63, né? Vou pagar isso em 36 vezes, né? Que ele está pagando. Mas aí a ideia é, esse valor está muito alto para ele. Não, ele não está conseguindo todo mês honrar esse compromisso. Então, ele precisa diminuir esse valor. De que forma ele consegue diminuir esse valor? Aumentando o prazo de pagamento, aumentando o número de prestações. Então, se ele já pagou 14 prestações, restam 22. Mas para esse valor diminuir, não pode ser 22 prestações. Ele tem que alongar esse prazo. Aí a hipótese aqui é de 48 novas prestações. Então, eu tenho que calcular o valor presente dessa dívida hoje, ou seja, das 22 prestações que restam, e depois recalcular essa dívida, o valor presente dessa dívida, para novas 48 prestações. Então, vamos lá. Se eu quero o valor presente e tenho o PMT, eu vou usar essa fórmula, que é 1 mais i elevado a n menos 1, 1 mais i elevado a n vezes i. Então, vamos achar esse valor presente? Ó. Opa, foi demais. Então, o valor presente vai ser PMT, 1.346,63, que multiplica. A taxa de juros não muda, hein? É 3%. 1,03. A taxa de juros até poderia mudar, tá? Porque passados 14 meses, a economia pode indicar uma taxa maior ou uma taxa menor. Então, a taxa poderia ser diferente, sim. Mas na hipótese aqui, a taxa permanece a mesma. Elevado a quanto? Olha, pagou 14, restam 22. Então, eu quero o valor presente dessas 22 prestações, vezes 0,03. Ó. Bom, quanto é que dá isso? Então, vamos lá para a calculadora. Ó. Bom, já fiz tanta conta aqui que eu vou limpar o programa financeiro. Então, vamos lá. 1.346,63. Essa é a prestação, PMT. São 22 prestações que restam. Eu quero o valor presente delas. A taxa é 3%, 3i. Como eu limpei a memória antes, o valor futuro já está zerado. É só pedir o PV. Então, 21.461,13. Então, quanto é que ele deve ainda daquele valor financiado, que era 29.400? Ele deve 21.461,13. 21.461,13.
Bom, mas então, se ele fosse pagar imediatamente após a 14ª prestação, ele fosse quitar o restante da dívida, ele pagaria isso, 21.461,13. Mas não, a hipótese aqui é que ele quer pegar essa dívida e refinanciar em 48 novas prestações. Então, eu vou calcular a prestação a partir desse valor presente aí de 21.461,13. E aí, como é que fica a fração? Ó? Opa, 1 mais I elevado a N vezes I, 1 mais I elevado a N menos 1. Então, esse PMT vai ser igual a o PV, 21.461,13, que multiplica 1 mais 3% elevado. Quantas novas prestações? 48 vezes 0,03, e aqui 1 mais 3% elevado a 48 menos 1. Mais uma vez, vou usar o programa financeiro da HP. Esse valor 21.461,13 já está aqui no meu visor. Então, vou dar um Enter aqui. Ele é um PV. O número de prestações agora é 48, N. A taxa é a mesma, não muda. Aí eu peço, ó, 0 FV, ele já estava zerado, mas na dúvida, 0 FV, eu quero as prestações, o PMT, 849,38. Então, ele vai pegar essa dívida e vai pagar em 48 prestações de 849,38. Bom, então, nesta aula, eu mostrei aqui algumas situações sobre renegociação de dívidas. Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido e espero também ter te ajudado. Muito obrigado.